Recentemente eu olhei para esse meu exemplar de Crônicas de Nárnia, que é um exemplar muito lindo, eu adoro esse livro, e me dei conta que eu comprei ele faz um tempo pelo fato de que eu já tinha lido uma ou outra crônica das Crônicas de Nárnia, quando eu era bem pequeno, tinha visto aquele filme, mas nunca efetivamente tinha pego para ler tudo. Sendo que isso aqui é um clássico da fantasia, parei, olhei, vi que ali as crônicas no geral são 7 livros, ou seja, 7 crônicas, que são relativamente curtas por si só. Pensei, bom, vou então fazer um projeto, ler aos pouquinhos e vou conversando um pouquinho com vocês sobre isso. Então hoje a gente vai conversar sobre O Sobrinho do Mago, a primeira crônica de As Crônicas de Nárnia. Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. Se inscreve aí no canal se não for inscrito ou inscrita, deixa aquele like, curta, comente, compartilhe esse vídeo. E também dê uma olhadinha na descrição para me seguir no Instagram e também conhecer os meus livros, que eu sou escritor, inclusive escrevo fantasia também. Dê uma olhadinha lá na Amazon e dê essa força para a literatura nacional. Bom, vamos conversar um pouquinho então sobre O Sobrinho do Mago. O Sobrinho do Mago, na verdade, não foi o primeiro livro de As Crônicas de Nárnia que o autor, o C.S. Lewis, escreveu. Na verdade, dentro dos 7 livros, esse foi o penúltimo, ou seja, o 6º. Porém, dentro da cronologia desse universo, ele se encaixa ali como primeiro. Então, dentre as crônicas que foram escritas, elas não foram escritas, teoricamente assim, numa ordem cronológica dentro do mundo de Nárnia de forma, digamos assim, linear. Mas, quando a gente consegue encaixar hoje em dia, tendo já fechadinho tudo, o Sobrinho do Mago ficaria em primeiro, porque ele vai trazer efetivamente como Nárnia foi criado. Mas vamos por partes. Aqui a gente vai acompanhar a história de dois personagens, a Polly e o Diggory. A Polly está ali, morando na região londrina, tendo ali, poucos amigos, poucas amizades, até que ela conhece o Diggory, um rapaz que se mudou recentemente para a região e está morando na casa ao lado, que no caso seria a casa dos tios dele. Ele também não possui muitos amigos, por consequência, ali durante as férias, acabam fazendo amizade, conversando e se vendo praticamente todo dia. Dentre as aventuras que acabam surgindo na vida deles, uma específica chama atenção, que é o fato da descoberta de certos túneis, digamos assim, subterrâneos, que vão passando pelas casas, e eles resolvem explorar isso com o objetivo de chegar numa casa que teoricamente estaria vazia. Porém, nessa de tentar chegar nessa casa, eles acabam adentrando no estúdio do tio do Diggory. Tal estúdio, na verdade, ficava fechado, lacrado, ninguém poderia entrar ali, a não ser o tio dele, então eles se veem meio aí uma encrenca a partir do momento que eles entram lá e o tio efetivamente está lá. O Diggory encara o tio como uma pessoa muito estranha, a própria tia dele tenta fazer com que o sobrinho não tenha contato com o homem, mas nesse momento eles se veem encurralados, porque o tio fecha a porta, tranca e acaba, trapaceando, digamos assim, enganando eles, primeiro para levar Polly para um mundo desconhecido e depois posteriormente faz Diggory ir atrás dela. E nesse mundo desconhecido, eles vão acabar enfrentando algumas coisas estranhas, vai ter uma galera petrificada, eles vão quebrar um feitiço e libertar uma feiticeira. E a partir disso tudo, a gente vai ter um vai e vem entre mundos, até que em certo momento a gente também vai ter a criação de Nárnia, com, a partir do Aslan, que é o leão, que eu acho que muita gente que conhece Nárnia já viu. Não vou mais me falar um pouquinho sobre a história, não vou mais adentrar, porque eu acho que já deu um panorama bem grande e os detalhes vocês vão descobrir caso vocês venham a ler O Sobrinho do Mago. Bom, o que eu achei da leitura? Eu, fazia muito tempo que eu não lia uma fantasia mais infanto-juvenil como essa, uma literatura um pouco mais clássica. Acho que a última que eu li foi o Mágico de Oz, que eu adorei. E aqui, no caso de As Crônicas de Nárnia, eu gostei muito também. O Sobrinho Mago, nessa edição que eu possuo, tem 73 páginas, então acaba sendo uma leitura muito fluida, muito rápida, os capítulos são curtos e você acaba se engajando facilmente ali na aventura dos nossos protagonistas. Dito isso, os protagonistas também são bem trabalhados, o Diggory é um cara muito mais, um menino muito mais impossível, que até mesmo reflete muitas vezes o pensamento machista da época, enquanto a Polly é aquela garota muito mais, digamos assim, inteligente, ela percebe quando o perigo está para ocorrer, ela inclusive alerta o amigo, fala, olha, acho que é melhor a gente não fazer isso, que isso aqui pode ser que dê errado. Então aquela voz da consciência, ela é uma personagem bem construída, ambos acabam sendo adoráveis, digamos assim, ao seu modo, apesar dos defeitos, e também funcionam muito bem juntos. Bem como os outros personagens, como o tio do Diggory, que é um cara bem bizarro, acaba sendo, digamos assim, intrigante, por mais que ele faça as maldades dele, bem como a gente vai ter, a feiticeira, que agora esqueci o nome dela, mas tem, como eu falei, o Aslan, enfim, tem personagens aqui cativantes.
Quem conhece o C.S. Lewis sabe, né, que ele era um cara muito cristão e, por consequência, todo mundo aqui das Crônicas de Nárnia tem inspirações em mitologia cristã, na Bíblia, etc. E a própria criação aqui de Nárnia vai lembrar, por exemplo, né, ali a criação, né, do mundo de acordo com o cristianismo. Então, apesar de ter essa questão, se você não for uma pessoa cristã, se não for uma pessoa religiosa, tudo bem, não vai ter nenhum problema. Você pode até sacar referências, digamos assim, mas isso não é algo que atrapalha ou vai incomodar na leitura. O C.S. Lewis não está preocupado em evangelizar ninguém. Pelo contrário, ele só está trazendo como referência algo que ele acreditava e como fantasia no geral aqui das Crônicas de Nárnia, o mundo fantástico funciona por si só, independente, né, digamos assim, das expectativas, das inspirações, melhor dizendo, do autor. Mas fique sabendo, né, para caso alguém seja cristão, tudo e goste, né, de saber desse detalhe, isso acontece em As Crônicas de Nárnia. No geral, essa edição, como eu falei, ela é muito bonita, é uma edição aqui, né, da Martins Fontes, que eu comprei lá na Bienal do ano passado, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês dela por dentro, mais especificamente do livro Sobrinho do Mago, né. A gente abre, aí tem aqui, né, As Crônicas de Nárnia, e tem, no caso, né, uma questão de introdução, e rapidamente ele já traz, né, aqui o Sobrinho do Mago, como se fosse a capa, né, do livro Sobrinho do Mago. Essa edição, a única coisa ruim dela é que ela é um pouco ruim de manusear, mas assim, eu apoio ela na mesa e consigo ler tranquilamente. Então, o que eu mais gosto dela é que assim, ela é dividida dessa forma, né? São basicamente 2 colunas de texto, até porque as páginas são bem grandes, com ilustrações entre elas. Então, não posso dizer que toda a edição de As Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago, vai ter, né, 73 páginas certinhos, porque isso vai depender muito de como, né, vai ter a divisão de diagramação. Mas no geral é uma leitura super rápida e fluida e gostosa para quem curte uma fantasia, para quem curte uma fantasia, né, nessa pegada clássica. Acho que vai acabar gostando bastante, porque, né, acaba que as Crônicas de Nárnia, bem como outras obras importantes, como por exemplo Senhor dos Anéis, O Hobbit e dentre outras, acabaram inspirando muita coisa de fantasia que a gente tem na atualidade. Conforme eu for lendo, né, as demais crônicas, pretendo tentar ler uma por semana ou uma a cada 2 semanas, intercalando com outras leituras, eu vou trazendo aqui para vocês. Então fica esse como o primeiro vídeo, né, da minha jornada, digamos assim, projeto em relação às Crônicas de Nárnia, onde eu falei um pouquinho sobre o Sobrinho do Mago e espero que vocês tenham gostado. Inclusive, vou ficando por aqui, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.